Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 12ª aula, nossa última aula do curso de Cálculo 2. E nessa última aula a gente vai falar sobre o método de multiplicadores de Lagrange para descobrir máximos e mínimos de funções sobre certas condições. Tá certo? Então o objetivo aqui é estudar máximos e mínimos de uma função f sobre um conjunto de nível, ou seja, sobre uma curva de nível de uma função g, ou uma superfície de nível da função g, tá? Então, suponhamos f de xy diferenciável num conjunto aberto A, então eu tenho aqui esse pontilhado aqui, o conjunto aberto A. Suponho que a função é diferenciável para poder ter as derivadas parciais, né, o gradiente, e aí a gente considera B como sendo o conjunto dos pontos dentro do conjunto A, onde a g é zero, ou seja, a curva de nível, então esse em azul aqui é a curva de nível g igual a zero. Tá? Considero essa curva de nível com g de classe C1, ou seja, uma função que tem derivada parciais e são contínuas em A. E o gradiente da g diferente do zero. Tá? Então, o gradiente da g em todos os pontos aqui desse conjunto A, né? Dentro de B, né? Dentro de B aqui, o gradiente dessa função, né, dessa função g, ele é não nulo, tá? Então o gradiente dessa g tem que ser diferente de zero aqui em todo esse trecho aqui dessa curva de nível, tá? B. E aqui em pretinho eu desenhei várias curvas de níveis, as curvas de nível da função f, tá? E aí então tenho f igual a c1, f igual a c2, para cada curva eu tenho um nível, f igual a c, tá? E à medida que eu vou andando aqui para cá, são níveis cada vez maiores, tá? Então aqui o z está crescendo, tá? Então significa o seguinte, que se eu quero determinar o máximo da minha função f em cima desse conjunto B, visto como a curva de nível de uma função g, então vai ter que ser o ponto, por exemplo, o ponto de mínimo vai ser esse ponto aqui, onde eu tenho apenas a interseção, e de máximo é o nível maior, tá? Então, onde é tangente aqui é o que vai ser o ponto de máximo, o ponto de mínimo aqui nesse caso, porque a f vai crescendo conforme eu vou andando para lá nas curvas de nível, tá? Então, esse ponto aqui que vai ser importante. Então, esse ponto que vai me dar uma equação que vai permitir encontrar quais são os máximos e mínimos através desse raciocínio geométrico. Então, aproveitando aqui, então, esse desenho, então esse ponto que vai ser um extremante local, no caso aqui do desenho um ponto de mínimo, ele satisfaz o quê? Essas duas curvas de nível, a curva de nível da G, que é o conjunto B, e a curva de nível da F aqui tem que ser tangente. Mas o que a gente sabe sobre a curva de nível e o gradiente? A gente sabe lá, como propriedade do gradiente, que o gradiente é sempre ortogonal às curvas de nível. Então o gradiente da F é ortogonal a essa aqui, em preto. E o gradiente da G é ortogonal em azul. Então os dois gradientes têm que ser múltiplos. Os dois gradientes têm que ser múltiplos para que satisfaça isso, tá? Então é isso que eu estou falando aqui, ó. Logo, se x0, y0 é um extremante local da f no conjunto B, então a curva de nível de f passa pelo ponto x0, y0, que passa pelo ponto x0, y0, deve ser tangente a g em g igual a zero, tá? Então o extremante da f nesse conjunto tem que satisfazer isso. A curva de nível da f no ponto tem que ser tangente à curva de nível g igual a zero, ok? O que ocorre se os vetores gradientes são paralelos, né? Porque o gradiente da g é ortogonal à curva de nível em azul. O gradiente da f é ortogonal à curva de nível aqui em preto, essa que é tangente. Mas como os dois são tangentes, então se os dois são tangentes, o normal são paralelos. Os normais são paralelos, ou seja, múltiplos. Com o gradiente da f tem que ser diferente de zero, zero também no ponto 0, 0. Não pode ser um ponto crítico, tá? Assim, se o x0, y0 é um extremante local da função f no conjunto B, então o gradiente da f vai ser lambda vezes o gradiente da g, tá? E a g igual a zero. Tá joia? Então eu tenho aqui, ou seja, os dois gradientes vão ser múltiplos
né? Isso que significa que os dois gradientes no ponto, que é um extremante, vão ser múltiplos, e o ponto tem que estar nessa equação, então tem que satisfazer g igual a zero. Então tem que satisfazer esse sistema, para um ponto que é extremante local da f, no conjunto B, que é a curva de nível g igual a zero. Daí temos o seguinte teorema, que nos dá exatamente o multiplicador de Lagrange. Então, seja f de xy diferenciável no conjunto aberto A, e B a curva de nível, né, o conjunto dos pontos de A, que pertencem à curva de nível de uma função g. Onde g é suposta de classe C1, né, então é contínua, com derivadas parciais contínuas no conjunto A, e o gradiente da g não nulo. Tá? Então, ou seja, a G não tem ponto crítico em cima do conjunto A, tá? Então, do conjunto B. Então, para todo XY em B. Uma condição necessária para que x0, y0 pertencente a B seja extremante local da f em B é que exista um número real lambda tal que o gradiente da f no ponto é um múltiplo do gradiente da G naquele mesmo ponto, ou seja, que as curvas de nível sejam tangentes, né? Isso se o gradiente da f for diferente de zero, aí a gente pode falar em tangência entre as curvas de nível, né? É isso que fala essa observação aqui, ó. No teorema acima, se incluirmos a condição de que f seja de classe C1 e o gradiente diferente de 0, 0, então podemos afirmar que a curva de nível de f que passa pelo ponto x0, y0 tangencia o B, que é a curva de nível g igual a zero, ok? No entanto, se o gradiente for nulo, nada podemos afirmar com relação à tangência. Então, com relação à tangência, a gente não pode afirmar nada. Mas se o gradiente da f é nulo, como a gradiente da g não é nulo, o lambda vai ser zero. Então, multiplicador de Lagrange é exatamente esse número aqui, lambda. Esse é o tal multiplicador de Lagrange. Ok? Então esse carinha aqui, esse lambda, que é o multiplicador de Lagrange. Ok? Bom, esse multiplicador de Lagrange aqui, ele pode ser zero, como a gente viu, quando o gradiente da f é zero. Tá? Mas se o gradiente da f não é zero, então o lambda vai ser diferente de zero. Ok? Muito bem. Além disso, de forma análoga, a gente pode também estender esse teorema para funções de 3 variáveis, né? Em vez de ter aqui 2 variáveis, aqui seria 3 variáveis, 3 variáveis, 3 variáveis, tá? O gradiente em 3 variáveis, um ponto em 3 variáveis, tudo igual, só para 3 variáveis, a mesma coisa. Só que aí, em vez de ver curvas de nível tangente, a gente vai ver superfícies de nível tangente. E duas superfícies de nível são tangentes se elas possuem o mesmo plano tangente. E o plano tangente ele é visto como o plano que passa por aquele ponto e que tem o gradiente como normal, certo? Então, de novo, o gradiente de um tem que ser múltiplo do gradiente do outro. E essa multiplicidade aqui é chamado multiplicador de Lagrange.